O Levante é um coletivo de pessoas interessadas em dar uma sacudida aí na cena cultural do Recife e Olinda, com ocupações pacíficas e ordeiras, trazendo a arte como ponto principal. A nossa intenção é a arte, as intervenções, a cultura, a música e o diálogo. Olinda é isso, arte e cultura. É disso que a gente vive, é disso que a gente respira. Uma bela foto, um bom texto, uma bela música, uma grande poesia. É isso que é o Levante.